nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, Gerson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns a você, que na segunda-feira se esforça para estar aqui. Essa atitude de vocês é para lá de elogiável. Segunda-feira é fácil sair de casa ou não é fácil? Ah, não é fácil, né? Mas Deus honra, tá? E você com certeza vai desfrutar, porque não existe nada melhor do que a reunião pelo motivo mais nobre que pode existir. Qual que é o maior motivo, o motivo mais nobre de uma reunião? A Bíblia diz onde tem 2 ou 3 reunidos, é promessa dele. Imagina onde tiver, quantos estamos aqui? 100. Imagina onde tiver 100 reunidos, então. Só 2 ou 3 ele falou, 100. Mas é legal que nas mesas, né? Tem aqui mesa com 3, tem mesa com 9, 10. Com certeza, Jesus está aqui. Muitas vezes os nossos olhos estão embaçados e a gente não consegue ver. Gerson me apresentou aqui, e para mim é uma alegria, né, poder fazer parte do Ministério Legacy. Agradeço novamente o convite. É uma bênção grande, né, a gente poder ver o reino de Deus se estendendo aos homens. Você é um homem de palavra? Sim ou sim? Boa opção vocês escolheram. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você é um homem da palavra? Tem que responder na ponta da língua, meu amigo. Precisamos ser homens de, mas principalmente homens. Você tem a preocupação de guardar a palavra no teu coração para não pecar contra Deus? Não tem jeito. Uma vez que a Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, se a gente não guardar a palavra no coração, o que vai acontecer? Vai pecar. Nossa maior habilidade é pecar. Coisa que a gente faz sem ninguém precisar ensinar porque não se trata de algo que apenas a gente faz, se trata de algo que a gente é. Nós somos pecadores, mas graças a Deus. Quando Jesus foi condenado pelos fariseus, porque Jesus comia com publicanos e pecadores, porque publicanos, para um judeu, era uma classe pior do que pecadores, por isso eles colocam publicanos e pecadores. Publicanos eram traidores da nação judaica, assim como Mateus, que Jesus escolheu intencionalmente como um dos seus discípulos. O que acontece naquele momento? Os judeus, os fariseus, os religiosos ali estão condenando Jesus. Como é que você come esse povo com publicanos e pecadores? Aí o que Jesus responde? Não são os sãos que precisam, mas sim os doentes. Olha que coisa legal. Os fariseus só viam publicanos e pecadores. Jesus via o quê? Doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao... E tem uma coisa que Jesus concorda com os fariseus, que são os religiosos do tempo dele, né? Jesus não tinha problema com a classe inferior, Jesus não teve tanto problema com o império. Jesus teve problema com religiosos. Se tem uma coisa que Deus abomina é religioso. Gente que fala uma coisa e vive outra. Gente que prega uma coisa e vive outra. Tem uma música do João Alexandre muito legal que diz assim: quero cantar o que vivo, quero viver o que canto. Quer escutar música boa? Uma das dicas é João Alexandre. Olha que coisa interessante. Jesus concorda com os fariseus que eles são pecadores. Mas Jesus, ele tem um nível mais elevado. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Para Jesus, todos nós somos pecadores ao quê? Ao arrependimento. Por isso que Jesus se associa com eles e estava com eles na mesa. O nosso problema é que a gente afasta as pessoas de nós, porque com o nosso religiosismo, a gente pensa que elas são impuras, contaminadas, pecadores. Mas o que Jesus quer ensinar, quando nos falamos de autenticidade, acho que tem que passar mais uma vez para ele vir outro. É isso. Autenticidade e transparência é que nós só vamos cumprir o propósito dele se nós descobrir quem somos de verdade. E quando eu falo descobrir, não é uma tentativa de ser o que você não é, mas descobrir o que você já é. E descobrir porque tem tanta coisa que nos cobriu, que a gente tem que tirar de cima. Expectativas que foram projetadas sobre nós. Pelos nossos familiares, primeiro, papai e mamãe queriam que a gente fosse isso, aquilo, aquele outro, e de alguma maneira a gente assumiu isso para nós, sem saber.
expectativas que as outras pessoas projetaram sobre nós, e aí a gente acaba se perdendo na nossa própria personalidade e não sabemos quem. Quando você pergunta uma pessoa quem ela é uma das maiores dificuldades para ela responder. Ela diz assim, se perguntarem para mim, quem você é? Eu vou falar, sou Felipe, eu começo com o meu nome. Quantos Felipes existem no Brasil? Então isso não me diferencia dos outros Felipes, nesse sentido não. Tudo bem, eu sou Felipe, mas eu sou pastor. Quantos Felipes pastores existem no Brasil? E a gente então tenta, com tantos predicados, tantas características, definir quem somos. Mas hoje a gente vai ver um pouquinho, na vida desse homem extraordinário, que foi João Batista, quem ele diz ser, quando ele é indagado pelos religiosos da sua época, os fiscais da religião, que estão ajudando Deus a fazer o trabalho dele, que estão guardando a lei. E aí o Messias está diante deles. E sabe o que eles fazem com o Messias? Matam ele. Se nós não soubermos quem somos, não vamos estar onde devemos estar e não vamos fazer o que devemos fazer. O homem errado está sempre no lugar errado e sempre faz a coisa. Só que o problema é que a nossa sociedade é pragmática. Você sabe o que é pragmatismo? Pragmatismo é você fazer o que dá certo e não o que é certo. É você fazer, está todo mundo usando as mídias, está fazendo propaganda, então vamos fazer isso que dá certo. Não, meus amados, a maior propaganda, a maior tecnologia que existe aí, fica no chinelo, é a oração. Com a oração você entra diante do trono da graça de Deus. Se você quisesse falar com o presidente da República hoje, gostando dele ou não gostando, você conseguiria? Mas tenta falar com o nosso pastorzão aqui, que é uma pessoa amada, super importante, super assediada de todas as formas. Você conseguiria falar com o Michel agora aí? Alguns, nem todos. Eu mesmo não conseguiria. Mas se você quiser, meu amado, a Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho. E sabe o que a gente faz com o maior privilégio que a gente tem, o maior privilégio do universo? Que é falar com Deus, Criador de todas as coisas, a gente amassa e joga onde? Quanto tempo a gente tem passado na presença de Deus? Quando a gente fala de autenticidade e transparência, a gente precisa perceber que nós somos na essência. E a Bíblia nos ensina, meus amados, que nós precisamos obedecer a palavra. Mas para obedecer nós temos que ser homens da conhecer. Vou falar para você 2 versículos simples. E com certeza vai transformar a tua vida. O que está escrito em Jeremias 33:3? Clama a mim. Olha como vocês sabem. Vamos falar junto? Clama a mim. Quantas respostas de Deus você tem tido na tua vida? Ok, glória a Deus. Uma pessoa falou. Por que a gente não recebe resposta? Porque não clama. Porque o texto está dizendo, clama a mim. Primeira parte. Qual que é a segunda? Responder-te. Não vem resposta se não tiver clamor. Ainda bem que Deus é misericordioso. E a gente vai vivendo pela misericórdia, cambaleando de lá para cá. Só que olha a terceira parte desse versículo. E anunciar-te-ei coisas. Quando foi a última vez que Deus anunciou para você coisas grandes e firmes que você não sabe? Gente, você pode usar a tecnologia que você quiser dos homens. Não vai funcionar. Muda tudo no mundo. Inclusive está escrito em Eclesiastes, nada é tão novo, nada é tão velho. O homem só muda a sua roupagem, seu coração continua o mesmo, por isso que a gente precisa descobrir quem a gente é. Um outro versículo que vai transformar a tua vida. Conhecereis a verdade? Respondam para mim, qual que é o meu papel pensando nesse versículo? Conhecer? E o que a verdade vai fazer comigo? Qual que é o papel da verdade? Por que eu tento me libertar então? Eu só preciso conhecer. Ela vai me... Isso não é papel meu. Eu leio a Bíblia e saio do meu tempo com Deus, não medito, o fogo nascendo no meu coração e eu vou viver minha vida do meu jeito. Vai adiantar? O quanto a gente conhece da palavra. Por isso que essa palavra é maravilhosa. Homens de palavra, de verdade agora eu estou falando, são homens da palavra. Homens que entendem que esse é o maior tesouro da humanidade. E quanto mais a gente conhecer dessa palavra, melhor será para nós. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o motivo pelo qual a gente erra na vida. Quem quer acertar na vida? Levanta a mão. Sabe qual é um dos significados da palavra pecado?
E raro. Alvo tem quantos na vida? 1, 2, 10? E aí me diga uma coisa, quem que é capaz de acertar o alvo da vida, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé? Só Deus pode acertar o alvo. Você é flecha, meu irmão. Você tem que estar na mão dele. Ele vai te atirar. E aí eu pergunto para você, será que Deus erra a mira? Mas o problema é que a gente tem uma flecha teimosa. Gente, a gente precisa abrir os olhos porque é simples demais. Mas sabe o que complica tudo? É o pecado. Pecado é terrível. Autenticidade e transparência. Quem você é na essência? Pode passar lá, meu irmão. Quem vê cara, não vê coração. O que só Deus pode ver no homem, que mais ninguém pode ver, e vou revelar algo para você hoje, que vai falar, olha, hoje foi noite de revelação aqui no Legacy. Que nem você pode ver. Qual que é a única coisa que só Deus pode ver e homem nenhum pode ver? Nem você. Coração. A Bíblia diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Sabe o que o coração de Pedro disse para Jesus na noite em que ele traiu Jesus? Ainda que todos o neguem, eu não vou negar o Senhor. O que aconteceu? Por quê? Ele se fiou na palavra dele, não de Cristo. Só que Cristo, sendo tão bondoso e querendo transformar a vida dele, porque sabe do futuro e sabe o que faria com ele, falou, ainda antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, eu não. Eu não. Eu conheço meu coração. O que acontece quando os soldados vão tentar prender Jesus? O que Pedro faz? Quem lembra aí? Quem é bom de Bíblia? Ele pega uma espada? Pois bem, tem gente que não conhece a espada e não sabe empunhar a espada. Sabe o que acontece com quem não conhece a espada? Corta a orelha dos outros quando começa a usar essa espada aqui. Ó. E aí as pessoas não te escutam. Pedro queria cortar a orelha? O que ele queria fazer? Cortar a cabeça. Isso é sério ou não é sério? O que a Bíblia diz lá em Efésios 6 a respeito da armadura de Deus? A espada do Espírito é palavra? Meus amados, o que Jesus está falando para muitos de nós quando a gente tenta pregar o Evangelho? Guarda a espada. Você não sabe usar. E ainda tem que curar quem a gente machucou. Que vergonha. É uma vergonha para nós homens não saber disso. Ah, pastor, mas você é o cara mais perfeito, nunca pecou, muito pelo contrário, meus amados. Se você conhecer meu passado, você vai ver que passado torto, sujo, terrível, horrível que eu tive, já fui mentiroso, traidor, o que você pensa eu já fui. Mas um dia Deus falou para mim assim, olha, você erra porque você não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. E a partir daquele dia eu me apliquei a conhecer as Escrituras, não para ser pastor, porque isso veio com o tempo, eu nem imaginava. Mas esse é o maior tesouro da humanidade, a palavra de Deus. Nenhum homem vai ser homem de palavra, se não for homem da palavra de verdade. Porque ele sempre vai contar com ele mesmo e não vai estar fiado nessa palavra. Nós precisamos entender que Deus quer fazer algo extraordinário. Deus quer revelar a gente. Olha o que só o Senhor vê, o coração. Aí você fala, pastor, mas eu me conheço, eu vou discordar de você. Você não se conhece. Ah, não se conhece. Basta você ter... Quem teve pedra no rim aqui já? Crise daquela de... É doído, tive esses dias. Pensei que não quer ter, tive. Mas dói. Você se contorce. Basta, meus amados, você passar por dificuldades que você vai ver quem é de verdade. Pedro foi assim. Quando ele passou pela dificuldade, se revelou que estava lá dentro. E o que estava lá dentro? Um traidor. Se você for analisar a pregação, a passagem de que Pedro, a terceira vez que ele nega Jesus, é como se ele estivesse dizendo assim, no original é assim, eu não conheço esse maldito. Só que nós temos um problema teológico aqui. Jesus falou assim, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do... Pedro negou ele diante dos homens 3 vezes e da terceira chamou ele de maldito. O que Jesus vai ter que fazer com Pedro naquele dia? Você me negou, vou ter que te negar diante do Pai. Ixi, pastor, temos um problema teológico aqui. Esse eu vou deixar para vocês pensar. Tá bom? Esse depois vocês vão dar uma estudadinha aí para ver o que acontece. Vocês sabem da história, mas por que não se aplica a Pedro uma outra realidade das Escrituras?
Não adianta eu conhecer um pouco e sair já querendo me libertar. É ela que vai me libertar à medida que eu vou para ela. Então nós só vamos ser homens assim quando nós entendermos que nós não nos conhecemos de verdade e nós vamos acertar o que Deus fala da gente. Pode passar, meu irmão. Olha aqui, ó. Já passou aqui, pode passar. Olha lá. Ó. Autenticidade e transparência. Quem você é na essência? Autoconhecimento ou conhecimento do alto? Hoje tem muito livro de autoajuda, né? É ruim? Não é ruim. Ajuda um pouco. Mas, meus amados, você foi feito por Deus para um propósito. Você só vai achar esclarecimento nele. Então, não é autoconhecimento, é conhecimento do alto. É quando vem sobre você uma revelação da palavra para você. Uma palavra para você que revela você. Ser, estar e fazer. Fazer, estar e ser. O problema é que a sociedade está vivendo depois do X lá. Ó. Eles estão querendo fazer para estar e então ser. O que eu vou fazer? Trabalhar bastante. Aonde eu vou estar? Numa mansão, num carro importado. E quem eu vou ser? Uma pessoa importante. Não é assim no reino de Deus. A Bíblia diz que no reino de Deus nós temos que primeiro ser. E aí a autenticidade e transparência. Quem você é. Quem é a pessoa certa, olha lá embaixo, vai estar no lugar certo e vai fazer a coisa. Em quantos lugares você pode estar em cada momento da sua vida? Em quantos lugares você pode estar agora? Um só. Se você errar esse lugar, você vai cometer 2 pecados. Não vai estar onde deveria e vai estar onde não deveria. Pare para pensar como isso é sério. A gente vive atrapalhado, a gente vive onde não deveria, fala quando deveria fica quieto quando deveria falar. Por quê? A gente não tem discernimento espiritual, porque não somos homens da palavra. A Bíblia fala uma coisa que é o suprassumo. E eu peço, Deus, me ajuda a chegar lá. O homem espiritual discerne bem todas as coisas, não algumas, mas por ninguém é. Você é uma interrogação ambulante? A Bíblia diz que o verdadeiro homem espiritual é uma interrogação ambulante. Porque ele discerne bem tudo, mas por ninguém é. João Batista é esse homem. Pode passar, meu irmão. O texto que fala a respeito de João Batista, que nós vamos trabalhar rapidinho com esse tempo que me resta, é João 1, capítulo 19 a 23, e eu quero ler aqui com você que diz assim. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é profeta? Respondeu, não sou. Disseram-lhe então, diga quem é você, para que podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus amados, João achou nas Escrituras algo que foi escrito a respeito dele. Você já pensou que coisa extraordinária? Você lê a Bíblia e de repente achar algo escrito lá, que foi escrito para você. Uau! Quem é você? Sabe como que a gente se descobre? É fácil. A gente se descobre, Deus nos abre, quando a gente abre esse livro, ó, e nas páginas dele, a gente vai se descobrindo. Deus na verdade chega para Gideão, ou talvez Jesus, né, porque o anjo do Senhor no Antigo Testamento, essa expressão, o anjo do Senhor é Jesus, porque esse anjo tem poder de decisão e nenhum anjo tem poder de decisão. Não sei se vocês lembram quando Abraão está caminhando, né, com um anjo lá e ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala, Senhor, se tiverem 50 justos, o Senhor poupa a cidade, se tiver 45. E ele vai negociando, sabe? Ele era judeu, né? Gosta de negociar. E foi negociando, até 10 justos. E o que o anjo fala para ele? Se tiver 10, eu poupo. Anjo poupa? Não. Anjo obedece ordem. Agora Jesus uma poupa. Ali é o Jesus, pré-encarnado. O anjo do Senhor é Jesus. Quem que é o quarto homem na fornalha dos Sadraque, Mesaque e Abednego? Onde tiver 2 ou 3, ele está reunido, né? Eles estavam 2 ou 3 lá na fogueira, né? E aí quem que apareceu lá? Olha que coisa interessante, meus amados. João Batista encontra na Bíblia, nas Escrituras, algo que estava escrito a respeito. Sabe o que eu queria dizer para você? Que tem muita coisa escrita a respeito de você aqui.
Mas você só vai conhecer, só vai descobrir se você ler. E isso vai transformar a tua vida. Porque você vai parar de perder tempo tentando ser o que você nunca foi feito para ser. E aí você vai concentrar todas as suas energias naquilo que Deus criou você para ser. Porque qual que é o problema da nossa personalidade? O que os outros querem e o que nós queremos. Mas a grande questão e a mais elevada é o que é? O que Deus nos fez e o que já somos. Tem a ver com descobrir, não tem a ver com tentar ser. Porque é tanta coisa em cima da gente que a gente se sente cansado. Foi o que Jesus disse. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois ele fala, eu vou trocar o teu fardo. Você vai ter um fardo, mas o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Está cansado? Se você está cansado ou se sente oprimido, não adianta descansar ou tomar um comprimido. Aceita então a sugestão de alguém que disse assim, vinde a mim. Sabe qual é o nosso problema? É não aprender com o problema. E sempre repetir o ciclo do pecado. É conhecer a verdade e tentar se libertar. Não. Só conheça a verdade, meu amado. Fique firme. E com certeza ela vai te libertar. Pode passar, meu irmão. Primeira declaração de João Batista. Não sou o Cristo. Depois pergunto para ele, você é Elias? Não sou. Você é profeta? Não sou. João está ensinando uma coisa muito difícil para muitas pessoas. Talvez para todas. Ele diz 3 vezes, não, não e não. Antes de saber o que somos, pode passar, meu irmão, para o próximo? Olha lá a primeira lição. Nossa visão sobre quem somos deve começar pela consciência de quem? Como que a gente faz para descobrir quem é? Começa por quem não é. E qual que é a primeira expressão que João Batista fala? Eu não sou o... Você não salva ninguém. Quem que é o Cristo? Quem que é o Cristo? É o Salvador. Foi você que morreu na cruz do Calvário pela sua esposa, pelo seu filho, pelos seus amigos? Então por que você discute com eles? Você pode convencê-los de alguma coisa? Você conhece o que está no coração deles? Você sabe o que foi forjado lá com as experiências terríveis da vida? Que quando você conversa com uma pessoa em aconselhamento, você escuta das histórias que você fala assim, gente, como que pode o pecado humano levar pessoas a essa degradação? Você sabe o que está lá? Você consegue tocar no coração de alguém? Se nem o teu você conhece direito. Nós não salvamos ninguém. Não somos o... Mas mesmo assim, a gente discute com a esposa que a gente quer provar para ela que tem razão. Quer salvar a tua esposa? Eu vou te dar uma dica. Ou melhor, quer ser o caminho da salvação, né? Porque senão eu me contradigo, né? Que a gente embala, né? Vocês me ajudem se eu falar besteira. Vocês me corrijam, não me deixem falar heresia aí, viu? Humilhai-vos, pois debaixo potente da mão de Deus, e Ele a seu tempo. Qual que é a nossa parte, de acordo com esse versículo? Eita, pastor. Vamos terminar essa conversa? É gostoso se humilhar? Mas a Bíblia diz que Deus não usurpou o ser igual a... Antes a si mesmo humilhou-se. E foi encontrado em figura humana. Humilhou-se até a morte, sendo obediente até a morte e morte de... Jesus abriu o caminho da humildade e da humilhação. Nós precisamos ir atrás dele, nos humilhar. É humilhante você oferecer a face para quem te bate numa? Então eu vou falar uma coisa para você, guarda essa frase no teu coração. Os relacionamentos não são bem-sucedidos pela condenação do culpado, mas pela misericórdia do inocente. Mas a gente acha que não é o inocente nessa questão. Nós nos colocamos como juiz, queremos condenar as pessoas e não exercemos misericórdia sobre a vida delas. E aí condenamos, discutimos, falamos. Mas perante Deus na oração nada. Mas na discussão tudo. No trânsito, meus amados. Ah, pastor, não fala no trânsito com homem que você vai perder o ibope, pastor. Quem aí tem um ponto de ebulição baixo do seu sangue aí? No trânsito o sangue ferve facinho, eu já estou com a mão levantada. Oh, aleluia. Graças a Deus não estou sozinho. Sabe quando você sabe que o Espírito Santo está de fato operando na tua vida? Quando você se impressiona com você. Eu quero terminar contando um testemunho
Mas agora eu vou correr aqui, porque senão o meu tempo não vai dar para cobrir todo o assunto. O que diz você acerca de si próprio? E aí tem uma figura emblemática em Mateus 3,4 que diz que João Batista ele vestia pele de camelo, usava um cinto de couro, comia mel silvestre e vivia no deserto. Que ensinamento é esse para nós? Ele era um cara diferente em tudo. Em tudo. Não significa que a gente tem que se isolar. Mas no deserto do mundo nós temos que viver isolados. Separados para a glória de Deus. Junto com as pessoas, Jesus falou, não peço que você os tire do mundo, mas peço que os livre. Mas quando as pessoas olharem para você, eles têm que ver um peregrino no deserto. Porque é no deserto que Deus forja a nossa vida. Esse mundo é um deserto, é um exílio. Nós estamos vivendo na cultura do exílio. Quem manda aqui é a Babilônia. Esse mundo não tem nada para nós. E mesmo assim a gente está querendo Deus para enriquecer. Você já é, se tem Cristo, a pessoa mais rica do universo. Ele habita o teu coração. Tem gente que fala para mim assim, pastor, esse cara é bom, ele é legal, ele tem isso, ele tem aquilo, e fala um monte de coisa, só falta Jesus. Só falta Jesus? O discurso das pessoas diz que como se Jesus fosse um brinco. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem. Gente, a nossa cabeça está ao contrário. Quem quiser salvar a sua vida... Quem está perdendo a vida aqui? Ou quem está lutando para ganhar a vida? Sabe quem que é o verdadeiro crente? É quem vive perdendo a vida. Porque essa não é a vida. Essa é uma antessala da eternidade, meu amado. Só pessoas que vivem à luz da eternidade podem entender essas verdades. Mas os nossos olhos são muito urgentes, estão muito aqui. E aí tem essa figura que mostra para nós, vive uma vida diferente no deserto. Passa, meu irmão. Pode passar. Segunda lição, o que dizemos de nós mesmos deve estar alinhado com a palavra de Deus. Olha o que João fala de si mesmo, quando ele fala, então tá bom, a gente precisa dar uma resposta lá para o pessoal, para eles pararem de incomodar a gente. O que você diz de si mesmo? E qual que é a resposta dele? Eu sou a voz que clama. Ele não é o que clama, ele só é a voz. Quem participa do legendário aqui sabe que os vozes não são fáceis, né? Não são fáceis. O que você queria fazer com voz? Era o que eles queriam fazer com João. Vamos cortar a cabeça desse cara? No final foi isso que aconteceu. Sabe que o verdadeiro crente é alguém que devia perder a cabeça? Porque parece que a tradição diz que o apóstolo Paulo também morreu decapitado. Mas não é perder a cabeça por causa do pecado. A Bíblia diz que nós sofremos por fazer a vontade de Deus, isso é louvável. No final, não importa o tipo de morte que nós tivemos, nós seremos aceitos na glória, porque vivemos de acordo com aquilo que Deus nos fez para viver. A voz que clama onde? Esse mundo é um deserto, meu amado. Pode passar. Lucas 7, 26 a 28 tem algo muito interessante, onde Jesus mesmo dá testemunho de João Batista. E ele fala, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento e tal? Vocês foram ver um profeta? E Jesus diz, sim, um profeta. E muito mais que um profeta. E aí o texto vai se sequenciando. E ele diz o seguinte, olha, dos nascidos de mulher não existe maior que João Batista. Por quê? Vocês imaginam? Houve um período de 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e Mateus. Quem que restaurou a voz profética? E como que ele restaurou a voz profética? Voz do que clama no deserto. Eu estou endireitando o caminho para o Salvador vir. E o último versículo de Malaquias é que ele converteria o coração dos pais aos filhos. É isso que João está fazendo. De alguma maneira, eu acho que a gente podia dizer isso sobre a nossa essência. A gente precisa endireitar o caminho para Deus. Mas qual que é o problema? A gente endireita ou entorta o caminho dele? Eita, já pensou? Jesus tem que chegar na tua casa. Tua casa está lá. Ó. Mas aí você entorta tanto que ele vai aqui pelo caminho que você está fazendo. E aí você volta. Peca tudo de novo. Pornografia, traição, aquela coisa arada e volta. E Jesus está tentando chegar lá. Mas não pode enxergar porque você não está endireitando. Nós não somos salvadores. Mas nós só podemos ser o quê? A voz daquele que clama onde?
no deserto dessa vida, meu irmão. Muito mais que um profeta, ele diz, o maior nascido. Pode passar, meu irmão. E a terceira lição é que atesta a nossa essência em autenticidade e transparência é o Senhor Jesus. O testemunho, quem dá é Jesus de João Batista. E eu já falei aqui na primeira reunião, Jesus não tem opinião, gente. Se você fizesse uma entrevista com Jesus, ele não fala, bom, eu acho que a economia do país está ruim por causa disso, daquilo, daquele outro. Jesus tem sempre diagnóstico. Ele nunca tem opinião. Você nunca vê Jesus na Bíblia falando assim, bom, eu acho que vocês deviam dar para César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Não é assim que funciona. Mas o problema é que a gente não conhece a perspectiva dele porque não somos, como deveríamos, homens da palavra. E eu quero terminar, antes de passar ali para vocês para as perguntas, por causa do meu horário, duas coisas. E a primeira delas é que a nossa essência, aquilo que é o mais profundo do nosso ser, só vai ser descoberto se nós encararmos a verdade. E é verdadeiro, o ditado diz que a verdade dói. E dói muito. E o que é encarar a verdade? É pedir assim, fazer uma oração difícil. Deus, mostra para mim o que você vê na minha vida quando olha para mim. Será que você suportaria? Mas faz uma oração melhor então, você misericordioso. Deus, mostra para mim, na medida em que eu posso suportar o que o Senhor vê em mim. Eu fiz essa oração várias vezes. O efeito dela foi que minha família sentou em volta da mesa e falou, pai, nós não estamos gostando desse teu comportamento. E eu dentro da minha casa, não, gente, mas eu estou tentando fazer tudo certo. E eu não aceitei. Mas no final da conversa eu falei, gente, eu prego que nós devemos ser humildes, né? Então eu vou procurar ajuda nisso, nisso e nisso. E prestei contas depois. E estou procurando ajuda. E Deus está fazendo a obra e está me revelando. E de repente eu estou na mesa de casa um dia lá e estávamos eu, meu cunhado, a esposa dele, o meu filho, e nós estávamos jogando. Olha, estou no encontro de homens e olha que pecado que eu vou confessar aqui. E de repente ela ganhou. Sabe o que eu falei? Como assim 3 homens perderam para uma mulher? Bate! Tem gaúcho aí? Pá na minha cara Deus deu. Viu o que está no teu coração? Você é preconceituoso com as mulheres, cara. Nossa, minha cunhada, cara, já viu mulher braba? Mas, olha, vermelhou. O que eu tive que fazer? Vermelhar de vergonha, pedir perdão, mas depois fui sondar meu coração e é verdade. E eu tenho pedido misericórdia. Deus, que história é essa? Eu prego que não há diferença, só existe função diferente. São igualmente amados pelo Senhor, os dois se tornam um. Que história é essa? Quem aqui vai ser corajoso de fazer uma oração assim? Eita, ó, tem uns corajosinhos aí. E Deus vai revelar. Agora eu tenho que terminar, o último já passou 1 minuto do meu tempo, mas vou terminar o seguinte. Certa vez eu estava parado na frente de uma pizzaria, eu tenho um Monza velho, 84. Está aí ele no estacionamento. Aí. E aí na frente de uma pizzaria, era uma subida, depois de uma lombada, estava chuviscando, bem na porta da pizzaria, a pizzaria era pertinho assim, com a minha esposa. E todo carro que passava por mim ali, passava trocando marcha, porque eles freavam na lombada, era na subida, sabe? E de repente, eu e minha esposa dentro do carro, uma pancada atrás do meu carro, violenta. Pão, sorte que tem coisa de cabeça, senão tinha dado problema. O cara veio com um voyaginho, pulou a lombada e acertou em cheio o meu carro atrás. Aquela chuvinha caindo, tal, saiu todo mundo da pizzaria, foi aquele alvoroço ali. Eu perguntei à minha esposa se ela estava bem, saí do carro, e aí o cara ficou em estado de choque, dentro do carro assim. Um rapaz, aí esperei ele sair pacientemente. Quando ele saiu, eu perguntei para ele, rapaz, o que aconteceu? O que ele respondeu? Estava no celular. Assim, o cara estava tão doido que ele falou a verdade. Sabe o que eu fiz? Falei, meu amigo, não sei quem você é, não sei por que isso aconteceu, mas queria orar pela tua vida. Pelo que eu podia orar? O cara começou a chorar, falou que estava separando da esposa, tinha perdido o emprego, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O pessoal da pizzaria estava torcendo. Sabe o que eles torciam? Briga, 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 briga. Ah! Voltou todo mundo a fazer pizza? Eu orei pelo cara. Ele me deu o telefone num papel, nem conferi se era verdade. Falei, cara, vai embora. Não impediu o teu carro de andar, porque eu conheço um pouquinho, não vazou água. Nem o meu aqui, ó, não pegou a roda e tal. Mas, cara, jambrou trazer o meu carro. Final das contas, estou indo embora dentro do carro com a minha esposa. Minha esposa falou, amor, antigamente, se alguém encostasse no teu carro com esse negocinho da calça que podia riscar, você, dá licença aí e tal.
Porque eu fui mecânico, trabalhei com carro, isso para mim era um valor. E ela falou, não acreditei no que aconteceu. Sabe o que eu falei para ela? Nem eu. Não acreditei de verdade, não acreditei. Pergunta para ela, vai lá e pergunta para ela. Foi assim. Sabe qual que é a evidência de que Jesus Cristo está habitando, o Espírito Santo está aqui? É quando você se impressiona com você, porque já não é mais você. Sabe o que aconteceu? Para terminar a história, já estourei meu tempo lá bonito. Esse rapaz mandou uma mensagem para mim no outro dia. Jamais imaginei que ia para viver uma situação dessa, cara. Jamais. Aí o meu carro andando batido era testemunho. Como é que foi? Foi assim, eu olhei para o cara. O cara, o que isso? Testemunho, glória a Deus. Daqui a pouco os irmãos da igreja lá vendo andar com um carro velho. Nossa, o pastor andando com o carro velho, minha esposa falava, você parece um bêbado andando com esse carro velho, batido. Ninguém vai ouvir tuas mensagens, ninguém vai te respeitar. Eu já gosto de tomar uma água com gás. Oh, por favor, hein, gente? Eu vou falar que o pastor gosta de tomar uma lá. Gosto de tomar uma água com gás, né? Vê como elas são preconceituosas. Mas olha que coisa interessante para acabar. Agora eu prometo que acaba. Os irmãos levantaram uma oferta para consertar o carro. Consertou o carro sim. Meus irmãos lá da igreja levantaram uma oferta. Testemunho de novo. E no final o rapaz encontrou emprego, se acertou com a esposa, falou que estava assim, desejoso de conhecer mais de Deus, e falou assim, eu faço questão de te pagar 100 por mês, é o que eu estou podendo hoje. E me pagou. Volta no passado, e se eu tivesse brigado com o cara? O pessoal precisaria ficar feliz. Mas quem quer ficar triste? Deus. Gente, Deus tem muito para fazer na nossa vida, mas vai fazer quando? Quando a gente se humilhar, quando a gente entender a essência da nossa vida. Amém. Quero fazer uma oração rapidinho para a gente passar para as perguntas, porque realmente estourei demais meu tempo. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. O Senhor sabe que muitas das coisas que eu falei aqui não estavam no programa, mas eu creio que o Senhor, ó Pai, é quem fala conosco. Por isso, reafirma no coração dos meus irmãos aquilo que eles precisam viver para descobrir quem já são no Senhor, ó Pai. Aqueles que levantaram a mão aquela hora, eu peço, revela, ó Pai, na proporção da possibilidade de cada um, quem eles são, como o Senhor os vê, mas revela para poder transformar. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Vai ficar lá? Tá. Muito bem. Uma coisa que eu acho que é um ensinamento importante, meus irmãos, até comentava na mesa ali, como a gente é confrontado aqui com diversos assuntos que são trazidos nas ministrações do Legacy, né? E uma coisa que é muito importante para todos nós, muito importante, autenticidade e transparência nas conversas que a gente tem na mesa aqui. Ninguém precisa fingir que é mais crente, menos crente que o outro, que tem 50 anos de igreja, o outro que chegou ontem é um pecador, é um publicano, né? Um pecador e você é o fariseu. Ninguém precisa fingir nada, enganar nada a ninguém, que Deus conhece o coração de todos nós. Este é um primeiro ponto. Então, aqui é o lugar de nós sermos transparentes. Porque no instante que nós abrimos a nossa boca e falamos, eu sou ruim nisso aqui, eu realmente tenho dificuldade, olha, eu no trânsito sou esse cara mesmo. Eu sou explosivo mesmo, eu preciso de uma bênção, ora por mim que eu preciso disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu achei muito interessante, o pastor comentou a respeito da situação que os homens particularmente, já mulheres também, mas estamos falando de homens, e eu creio que homens estão vivendo um momento de não entenderem ou não descobrirem a sua identidade, porque muitas coisas foram colocadas em cima. São ideologias, são pressões, são cobranças, são heranças familiares, são situações de vida, a pressão econômica de você ter que ser um provedor, você tem que fazer, você tem que correr atrás. Isso tudo foi sendo colocado como peso, como pedras em cima de você mesmo, e a sua identidade acabou se perdendo. Acabou se perdendo. Você já não sabe mais quem é, você sabe o que você tem que fazer para sair desse sufoco, dessas cobranças todas. Mas quem você é de fato, você está perdido. Então a nossa oração hoje aqui, eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. Que pressões estão sobre os seus ombros, em cima da sua cabeça?
coisas que venham talvez lá do seu lado, da sua família, da sua criação, dentro da sua casa. O que você precisa colocar diante do Senhor, que é peso, para que a sua identidade de filho de Deus, de remido e lavado no sangue do Senhor Jesus, servo do Deus Altíssimo, esta identidade ela tem que aflorar, que é a essência do que você é. O que você vai fazer, onde você vai estar, Deus vai te guiar. Agora, o que você é filho amado de Deus. Isso você não pode perder como referência. Tá bom? Eu gostaria de orar por isso. Baixe a sua cabeça nesta hora e fale com o Senhor. Se você tem se identificado com isso, talvez você está com esse peso, algo que está te trazendo essa dificuldade. Você, durante a mensagem, você falou: Senhor, eu preciso achar a minha identidade. Qual o propósito do Senhor para mim? Da razão da minha existência, eu quero entender isso, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Vamos orar. Eu vou colocar também aqui a dona Elza, mãe do Walker, ela está internada no hospital, e também o Hélio Sato, que passou mal agora aqui, os nossos irmãos médicos foram atendê-lo, vou orar por isso também, tá bom? Senhor Deus e Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti aqui, Senhor, aqui neste lugar, há homens que estão vivendo momentos difíceis, há pecadores, há publicanos, há doentes. Aqui estão estes homens, Senhor. Mas nós viemos no lugar certo, nós viemos buscar o resgate daquele que morreu um dia na cruz pelas nossas vidas. Nós viemos aqui porque queremos, ó Deus, nos parecer mais com o Senhor Jesus, o homem perfeito que esteve aqui nesta terra. Ó Deus, nós queremos entender e viver a nossa verdadeira identidade como filhos amados de Deus, como homens levantados no meio de uma geração perversa, uma geração que não teme o Senhor, que se afasta do caminho do Senhor. Nós queremos viver a nossa verdadeira identidade no Senhor. E como consequência disso, Senhor, nos empenharmos na missão que o Senhor tem para nós. É consequência, fazer as coisas é consequência desta identificação com a cidadania dos céus. É aí que nós queremos, para isso que nós queremos olhar, é assim que queremos viver, Deus. Ajuda, ó Deus, estes meus irmãos aqui. Muitos estão colocando estes pesos que estão sobre os seus ombros, estão depositando diante do teu altar, Senhor. Tira, ó Deus, e dá a eles, Senhor, o jugo que é suave, que é leve, do Senhor Jesus, para que as suas vidas possam viver esta leveza, Senhor. Colocamos a vida do nosso irmão Hélio Sato, Senhor, que teve ali um mal, Senhor, ele foi levado agora para a medicação. Cuida dele, ó Deus, restaura a saúde dele. Também pedimos a Deus pela dona Elza, que o Walker recebeu agora a informação que ela foi internada no hospital, a mãe dele. Ó Deus, esteja com ela neste instante, esteja ali com os teus anjos para curar, ó Deus, para restabelecer a saúde. Dá paz também ao coração do teu filho, para saber que o Senhor está tratando de tudo, Pai. Nós oramos assim, te agradecemos por esta noite que passamos diante de ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.